Ok, agora oficialmente gravando. Então, hoje a gente tem o prazer de receber aí o Pablo Barros, da Petrobras, né, que trabalha aí com a parte de inteligência artificial em geofísica e vai apresentar para a gente aí um panorama aí dessa área. Pablo, muito obrigado aí pela participação, né? Te agradece bastante aí o teu tempo, disponibilidade de vir apresentar esse seminário e a palavra está contigo aí. Muito obrigado. E a gente normalmente, como eu falei, né? A gente combina aí mais ou menos em torno de 40, 50 minutos de apresentação com perguntas e respostas depois. Então, fica à vontade aí, é bem informal, a gente pode conduzir da forma que você achar melhor, ok? Muito obrigado. Beleza. Obrigado, primeiro, Alexandre, pelo convite. Obrigado ao pessoal que está assistindo aqui. Eu vou falar um pouco sobre o machine learning na geofísica, o que aconteceu no passado, como a gente está hoje e algumas possibilidades para o futuro. Primeiro, me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo Barros, eu sou físico de formação. Eu entrei na física no século passado, me formei na física da Unicamp no começo desse século, fiz mestrado, doutorado, fiz um tempo fora do Brasil, eu trabalhava com física de partículas, física de neutrinos especificamente, e em 2010 apareceu o concurso para a Petrobras, eu fiz o concurso, entrei como geofísico. Entrei aqui em 2011, foi um ano de curso de formação, eu fui lotado para geofísica de reservatórios, onde eu fiquei até 2019. Nesse meio tempo eu comecei a estudar primeiro por conta própria, depois com cursos pela empresa, a parte de inteligência artificial, aprendizado de máquina. E depois de fazer um curso mais longo na Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, eu fui lotado aqui no CENPES, no Centro de Pesquisa, na gerência de Geofísica, onde eu estou tocando uma série de projetos de aprendizado de máquina na geofísica, inclusive alguns aí com a COP, o Alexandre trabalha com a gente, por exemplo. Alguns de vocês que eu vi os nomes aparecendo estão em alguns ou estiveram em alguns desses projetos, mas eu estou aqui para falar do que é isso e o que já foi, o que já aconteceu, o que vai acontecer, o que deve acontecer no futuro. Mas para começar, um primeiro ponto é o que é a geofísica e a geofísica na indústria do óleo e gás. Começando com algo que vocês já devem ter visto inúmeras vezes, né, que é a cadeia de valor da indústria de óleo e gás, né, começando na exploração até a venda dos produtos, o upstream, midstream e downstream. A gente da geofísica está aqui no upstream, lá no começo, na parte de exploração e produção de óleo e gás. E o que exatamente é o nosso papel? Vamos lá. Imagina que você criou uma empresa uma operadora de óleo. Você entrou no mercado, comprou um bloco da ANP e você quer lucrar com isso. Você quer o óleo ali dentro. Então, está aqui o seu campo, vai lá e fura. Isso não é tão simples, né? Você olhando aqui, você não tem a menor ideia de aonde, se tem petróleo, o que que tem ali embaixo. E é aqui que vai entrar a geofísica, né? Para completar esse
plano dos gnomos do South Park. A gente faz parte desse meio aqui entre a aquisição do bloco e a aquisição de valor. A geofísica é a ciência que estuda a superfície e o interior da Terra por métodos baseados em propriedades físicas de resistividade, condutividade, densidade, impedância, suscetibilidade magnética, etc, etc, etc. Dentro da geofísica de petróleo, o principal método usado é o método sísmico de reflexão, que eu vou explicar melhor aqui para frente. Ele consiste de estudar a propagação de ondas pelo interior da Terra para você obter informação das rochas através das reflexões e da propagação dessas ondas físicas, ondas sísmicas, em todo esse interior. A ideia é que eu estou pegando uns slides a partir de um colega, do Luiz Alberto, aqui da Petrobras. A ideia é muito parecida com a ultrassonografia na medicina. Quando você vai fazer um ultrassom, o técnico coloca o equipamento no seu corpo, colado ao seu corpo, aquilo emite uma série de ondas sonoras de alta frequência que vão refletindo dentro do seu corpo e o equipamento gera uma imagem mais simples ou mais processada a partir disso para você ver o que está lá dentro. A geofísica faz basicamente a mesma coisa. O processo inteiro começa com a aquisição desses dados. Eu estou colocando aqui um modelo mais simplificado, a forma mais clássica para aquisição de dados sísmicos no mar, onde você tem um navio que vai andando pela superfície, ele tem uma fonte sísmica atrás dele, que é um airgun, é uma bomba controlada que de tempo em tempo ela solta um pulso. E esse navio carrega um cabo longo de vários quilômetros, que é carregado de sensores, de hidrofones, com uma distância constante entre eles ao longo de todo o cabo. Em determinados momentos, essa fonte dá um tiro aqui, essa onda vai se propagando, reflete nas rochas que estão lá embaixo, e toda essa série, tanto da onda direta que saiu daqui e foi acompanhando o mar, quanto cada reflexão que acontece vai sendo registrada por cada um desses sensores, e o que a gente fica no final é uma coisa como essa, né? Aqui no eixo X a gente tem cada um dos sensores e na vertical a gente tem o que cada um deles captou ao longo desse tempo. Se a gente pegar aqui em torno do 2000, a gente vê que ele passou essa onda que veio direta, aí chega uma primeira reflexão e vai chegando essas outras todas, e tudo isso entra para isso aqui. E o navio não faz isso só uma vez, ele vai andando pela superfície e vai atirando várias e várias e várias vezes ao longo de uma linha, depois ele dá uma volta, faz isso em outro sentido, em outra posição, para a gente ter uma captação disso ao longo de toda a área que a gente está querendo analisar. Uma única aquisição dessa, dependendo da técnica, da área, etc., vai gerar centenas de gigabytes até centenas de terabytes ou mais do que isso, né? O antigo diretor de exploração na Petrobras costumava falar que nós temos uma montanha de dados para escalar e chegar nas respostas. Muito do tamanho dessa montanha se deve ao tamanho desses dados sísmicos que a gente tem.
A gente costuma mexer com datasets para machine learning de alguns gigabytes, dezenas de gigabytes, isso aqui está em ordens de grandeza acima. Então, o passo seguinte é o processamento. O processamento é pegar todos esses sismogramas, né, todas essas imagens que foram gerados para cada um desses tiros da aquisição e gerar uma imagem, que essa imagem vão constar no volume inteiro, de forma tridimensional, os contrastes entre camadas. Ou seja, cada linha dessas que a gente vê aqui é a diferença entre o ponto onde acontece uma interface entre duas rochas com propriedades diferentes. Esse é um processo extremamente pesado em termos computacionais. A gente tem supercomputadores na indústria dentro do top 500, que é de 6 em 6 meses, é aquela lista dos maiores supercomputadores. Vários deles são dedicados a esse tipo de processamento. E a gente passa, dependendo do que a gente quer nesse processamento, eu estou dando uma visão bastante por cima, a gente passa daquela massa gigantesca de dados brutos para algo que vai ter alguns gigabytes até centenas de terabytes ou mais depois do processamento, e dependendo do que é especificamente esse processamento. O passo seguinte é a interpretação sísmica. A interpretação é pegar esse dado processado e tirar informação desse dado que possa ser usado para tomada de decisões. Eu estou colocando aqui um exemplo, que é o exemplo mais simples do que é a interpretação, que é essa geração dos horizontes. A ideia é pegar as várias posições diferentes nesse cubo tridimensional ao longo de uma ou outra direção e tentar acompanhar o que seria uma mesma superfície, de um mesmo contraste entre rochas diferentes, entre duas rochas diferentes, entre duas idades diferentes, entender o que está acontecendo. Por exemplo, aqui a pessoa interpretou que existem algumas falhas, alguns planos de deslizamento da rocha como um todo. Então, a superfície que estava vindo por aqui continua aqui embaixo, e fazendo isso ao longo de todo o volume, ela sai com um horizonte tridimensional que diz para a gente como que esse corpo está distribuído no espaço, onde estão os pontos mais altos, mais baixos. A gente sabe que as rochas lá embaixo, que sejam porosas, vão estar cheias de algum fluido. O óleo é mais leve do que a água, então esses pontos mais altos é onde a gente espera encontrar o óleo, caso tenha todo o sistema com uma rocha em cima para capear, etc. Mas a gente espera, por exemplo, aqui, se isso aqui for um reservatório, a gente espera que esses pontos mais altos dele, que estão em vermelho aqui, seria onde a gente encontraria óleo, e a parte mais baixa é onde a gente esperaria encontrar só água. E aqui eu abro um parêntese, né? A gente fala muito hoje em transformação digital. É bom lembrar que nesse ponto aqui, a gente já passou por uma transformação digital muito, muito longa. Antes da minha época, né, na década de 80, esse processo de interpretação era feito no papel. O cara pegava o lápis com um dado processado que a gente não consegue ver muita coisa aqui. Eu bato o olho aqui, eu não vejo nada. Eu sei que muita gente bate o olho nisso aqui, não consegue ver nada, mas mesmo a gente com o olho treinado, isso aqui é muito difícil de se ver. Mas as pessoas interpretavam aqui o horizonte, interpretava essas falhas
que eu acho que estão bem claras numa imagem processada mais atual, eles conseguiam ver aqui e se encontrava petróleo com isso, né? Então a gente já teve uma longa transformação digital antes de se falar em transformação digital dentro da área da geofísica. Então, dada essa introdução, sei que teve gente que entrou mais tarde, mas eu vou repetir que a gente falou. Se quiser interromper para fazer pergunta em qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Eu posso não ver, mas o Alexandre me avisa caso tenha alguma interrupção. Então, se não tivermos alguma pergunta para esse começo, começando na parte, no cerne da apresentação, eu começo com uma frase atribuída pelo menos ao Confúcio, que é estude o passado se você quer definir o futuro. Então, antes da gente pensar na transformação digital, no machine learning, na sísmica, no futuro, primeiro vamos pensar onde a gente esteve nessa aplicação de inteligência artificial na geofísica lá no passado, para a gente tentar pensar melhor até onde a gente vai. Eu peguei essa imagem desse Erogol, é um gráfico onde no eixo vertical a gente tem a popularidade subjetiva dos métodos e na horizontal a gente tem a passagem do tempo. Essa pessoa claramente era um fã de SVM, né? Mas isso aqui é para mostrar que a gente teve bastante métodos ao longo do tempo, uma grande variedade de métodos. Eu vou me concentrar nessa linha que começou lá em 58 com o perceptron do Rosenblatt e seguiu pelas redes neurais até hoje em dia. Não que os outros métodos não tenham aplicação, eles são aplicados dentro da geofísica e dentro da indústria do petróleo como um todo, mas eu vou seguir essa linha pela conexão lógica entre as coisas e para a gente conseguir encadear um pensamento coerente ao longo dessa evolução. Então, tudo começou lá atrás com o perceptron do Rosenblatt, lá em 58, que era um modelo matemático e elétrico da célula cerebral, né, do neurônio, onde você tinha entradas que eram excitações existentes ou não, e a saída, a excitação existente ou não, né, função degrau. Ele publicou isso em um journal de psicologia, mas isso influenciou muito mais a ciência de computação, eu acredito, do que a própria psicologia, né? Mas isso, na ciência de computação, foi um breakthrough, foi um grande ponto. Mas dentro da sísmica, o nosso volume de dado é tão grande e o algoritmo é tão simples e a capacidade computacional da época era tão pouca que eu procurei bastante, não encontrei aplicações do Perception diretamente na sísmica, da forma como ele foi proposto inicialmente, e nem na indústria em geral, na verdade. Eu não encontrei muitas aplicações diretas, ele foi mais pelo que eu consegui apurar, ele foi mais um desenvolvimento teórico do que algo que tivesse sido aplicado diretamente na indústria. Então, vamos prosseguir nessa linha de tempo. Na década de 60, o próprio Rosenblatt começou a expandir esse modelo de perceptron para o perceptron de múltiplas camadas. É uma extensão simples, né? Você tem, ao invés de simplesmente entradas perceptron saída, você tem um conjunto de entradas para
vários perceptrons, vários neurônios diferentes, cada neurônio sendo ativado ou não por algumas dessas entradas, e as saídas desses neurônios ativando um ou outro neurônio de camada seguinte até chegar na ativação final. No início, ainda ele usava as funções degrau na entrada e saída, né, o on-off, simplesmente. A gente teve várias evoluções posteriores às funções de ativação, a função logística para saída, o método de backpropagation na década de 70, até que a gente chegou no que eu chamo, entre aspas, de uma forma definitiva desse MLP, do Lecan e Rummerhout lá em 86, que era algo nesse estilo, né, onde você tinha, na época, cada neurônio era ativado só por alguns dos membros da camada anterior. Hoje em dia, o normal é que todos sejam conectados a todos. Na época, se fazia essa conexão parcial, usando backpropagation para se treinar todos os neurônios da rede, usando a saída logística para fazer a classificação das classes, né? Função de ativação no meio, que é algo muito próximo do que a gente usa até hoje. E nesse ponto do MLP, a gente começou a ter aplicações dentro da sísmica. A gente ainda precisava de formas para reduzir a quantidade de dado que entra dentro do processo, né, entra no sistema, mas a gente teve algumas aplicações para detecção de primeira quebra e para faces sísmicas. Eu vou explicar faces mais para frente, mas aqui a detecção da primeira quebra, esse exemplo aqui do lado. A primeira quebra, voltando na propagação da onda lá atrás, é essa primeira chegada de uma onda no nosso sensor. É onde a imagem realmente começa. Que é necessário no processamento para você saber aonde você vai começar a usar o dado em si, onde acima disso seria ruído. E teve várias aplicações para fazer isso. Esse paper que eu peguei, ele usa uma forma bastante interessante para transformar o dado sísmico numa entrada para o neurônio. Hoje em dia, o que a gente faz é, para cada sample do nosso traço, a gente coloca o valor real do traço, da excitação do idiofone naquele ponto. O que ele fez foi colocar uma matriz em cima do dado sísmico e colocar o valor 1, aonde o traço cruza com essa matriz, e 0 em todo o resto. E isso era a entrada que ele usava para o MLP e treinava para encontrar esse ponto, que é essa primeira entrada, e com bons resultados na época. E tivemos também a questão de faces sísmicas, que eu vou explicar um pouco mais a fundo. Primeiro, o que é faces? Se tivermos geólogos na audiência, por favor, me perdoem pela má explicação, mas na geologia, faces é um conjunto de rochas que tem um conjunto de características que distinguem essa faces das outras. Pode ser um conjunto de fósseis de paleontologia ou da litologia daquela rocha, seja da composição química, mineralógica dela, seja da forma, estrutura, textura em termos de formato, tamanho, disposição dos grãos, composição dos minerais, mas é algo que ajuda a gente a entender
aonde e quando aquela rocha se formou. O geólogo pode, se você fala que você tem uma face sedimentar eólica, ele vai saber qual que era o ambiente onde aquilo se formou e vai ter uma boa ideia de como aquela rocha vai se parecer. A gente na geofísica emprestou esse termo e a gente chama de face sísmica uma unidade que tem um conjunto de parâmetros de reflexão, a configuração de reflexão, continuidade, amplitude, a frequência, velocidade, qualquer outro atributo sísmico que seja diferente das outras faces vizinhas, ou seja, é uma forma de se agrupar coisas que dentro da sísmica são semelhantes. Então eu peguei esse trabalho do Paulo Johann, da Deise de Castro e do Alberto Barroso, aqui da Petrobras, não por ele ter sido um breakthrough em especial, mas porque ele demonstra bem o que foi essa aplicação, que era um status quo na geofísica nos anos 2000, no começo dos anos 2010. No caso, eles queriam caracterizar esse refletor, essa interface que está em ciano aqui. Não sei o quão bem isso está aparecendo para vocês. Isso aqui é um corte de um volume tridimensional. Eles têm esse horizonte mapeado em todo o volume, em toda a área de interesse. Então, o que eles fizeram para aplicar um MLP em cima disso? Eles pegaram uma área acima e abaixo desse refletor, né? No caso, alguns milissegundos acima, uns tantos milissegundos abaixo. Então, eles pegaram essa região entre as duas linhas vermelhas aqui, calcularam alguns atributos sísmicos referentes a essa região para cada ponto do volume. Então, agora olhando por cima, eles calcularam dentro daquela área em vermelho, por exemplo, a integral da amplitude do dado sísmico para cada ponto, dando esse mapa. Ou calcularam a frequência instantânea, que é outro atributo sísmico dentro daquela daquele intervalo de reflexão, que seria a maior amplitude dentro daquele mapa também, e a cosseno da fase em cada um daqueles pontos. Então, com isso, para cada ponto dentro desse mapa onde a gente tem interesse, eles têm 4 valores, 4 números para entrar. Eles colocam, então, para cada pixel essas 4 entradas dentro de um MLP, aonde a saída vai ser essa classificação de faces, que eles fazem de várias formas diferentes. Vou colocar aqui uma dessas saídas, aonde a gente consegue identificar, isso tem um formato bastante similar com o que a gente espera da geologia, de como as coisas se depositaram nessa reunião. Então, lobos amalgamados nessa região e aqui para o lado, lobos mais finos, lobos distais. Isso tudo bate muito bem com o que a geologia esperava e conforme foi se furando poços nas regiões que esse conjunto de faces diz que seriam mais propícias, isso foi sendo confirmado. Então, é um trabalho que gerou um bom resultado e que isso foi um status quo. Isso era bastante comum, essa classificação de faces ao longo dos anos 2000, até no começo dos anos 2010. Era padrão de ser feito para praticamente qualquer campo, com diferenças, claro, mas uma aplicação dessa forma do MLP. Então, a gente teve evolução para as redes convolucionais,
que é mais próximo de onde a gente está hoje na geofísica, né? A rede convolucional é basicamente uma extensão da ideia do perceptron e do neurônio para uma tarefa de visão computacional. Você aprende um filtro convolucional que é aplicado ao longo de toda a imagem, ao invés de aprender relações diretamente pixel a pixel da imagem, o que dá para a gente uma variância de translação ali dentro. Isso foi evoluindo e onde a gente está hoje, a gente pegou essas redes convolucionais, foram ganhando cada vez mais camadas, gerando o que a gente chama de deep learning. Eu tenho aqui do lado uma imagem da AlexNet, que foi talvez o ponto mais famoso, o que trouxe esse nome de deep learning para tornou isso uma coisa mais factual, né? A gente foi ganhando camadas, o poder computacional foi aumentando, a gente ganhou essa ideia de aceleração em GPU, que a GPU é um processador perfeito para esse processamento ultra paralelo, que é o que a gente precisa para fazer essa convolução várias e várias e várias vezes em todos os pixels. A gente teve envolvimento da Big Tech, da NVIDIA, desenvolvendo GPUs com foco para isso, e além do software que é usado como base para os outros frameworks, como o TensorFlow, do Google, PyTorch, do Facebook, MXNet, todos os que apareceram nesse tempo, que são frameworks cada vez melhores, mais fáceis de usar e mais generalizáveis. Juntando tudo isso com o desenvolvimento de redes, eu estou colocando aqui uma UNet, que é uma rede que foi desenvolvida para segmentação de imagens médicas, mas que é basicamente uma rede de transformação de domínio, né? Que você passa da imagem em um determinado domínio, inicialmente era as imagens de um raio-x ou o que quer que seja, e a saída era uma imagem no domínio de segmentação, mas que pode ser ampliado para qualquer outro tipo de imagem de saída, que se aplica muito bem na sísmica, onde a gente pode querer sair da imagem de amplitude para uma imagem de faces, por exemplo. Então, tudo estava apontando para que era uma boa hora de tudo isso entrar na sísmica, que foi o que aconteceu. O Deep Learning na sísmica é a realidade. Eu estou mostrando aqui a contagem de papers que usam a inteligência artificial, relacionados à inteligência artificial, nos principais periódicos de geofísica. A gente vê que de 2017, 2018 para frente teve uma expansão explosiva desse número, de tal forma que as grandes conferências hoje têm não só uma sessão, mas diversas sessões em todos os dias. Você sempre vai ter pelo menos uma sessão a cada momento que seja ligada a aprendizado de máquina. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos dessas aplicações em atenuação de ruído, identificação de falhas, na questão de faces sísmicas, mas de uma forma mais complexa do que a gente viu lá atrás com os MLPs, e o que a gente chama de interpretação automática, que é algo que hoje é comercial e que é talvez o que a gente poderia chamar de o status quo do uso de redes neurais convolucionais e deep learning em geral na sísmica hoje em dia. Começando com essa ideia de atenuação de ruídos, esse paper eu peguei de um pessoal da PGS. PGS é uma empresa de prestação de serviços dentro da geofísica de petróleo. Então,
paper talvez ele tem menos detalhes do que a gente gostaria de ver, porque afinal eles querem vender, né? Mas ele é interessante de se ver o resultado. A ideia aqui é atenuar esse tipo de ruído, esses sorrisos que são um artefato do processo de geração de imagem a partir do dado adquirido. Isso é comum de existir em basicamente qualquer processamento sísmico, quando você não tem o modelo de velocidades exato, não tem tudo exato, que você normalmente não vai ter, sempre vai sobrar algum ruído desse. Esse aqui é o dado de entrada, eu peço para prestar atenção onde estão essas setas, que a gente vê o ruído de forma mais forte, e depois da aplicação a gente vê o dado muito mais limpo, né? A gente não vê mais esses artefatos todos. Fazendo a comparação da entrada com a saída, é bem claro que o ruído foi basicamente todo eliminado. O olho treinado vai ver alguma coisa, sim. A gente consegue ver alguma coisa, mas não dá para negar que essa saída está muito melhor do que a gente tinha na entrada. Como a gente vê aqui na seção de diferença, que a gente retirou muito do ruído, mas foi retirado também um pouco do sinal. A gente vê nessas, onde estão as setas aqui, que são falhas, isso foi retirado o sinal, e também aqui em cima alguma coisa foi retirada. O que é sempre um problema, né? A gente não quer mexer no sinal, a gente quer só mexer no ruído. Então, uma outra, um outro ponto onde a gente começou a usar cada vez mais as CNNs, nessa identificação dessas falhas. Esse é um paper lá de 2017, que foi um dos primeiros a mexer com isso. Hoje isso está bem mais avançado, já funciona em dado real, isso aqui era só em sintético, mas eles criam o dado, fazem todas as deformações, as falhas, etc., para ter a anotação correta, que aqui tem o resultado da aplicação da rede deles, que a gente vê que encontrou muito bem, comparando com a anotação que foi usada. Talvez em alguns pontos, algumas falhas ele não encontre tão bem, isso nos mais modernos isso está bem mais completo, mas a gente vê um resultado muito bom mesmo lá atrás, em 2017. Uma outra aplicação é faces sísmicas, mas agora ao invés de ver num mapa os atributos de um determinado ponto, a ideia aqui é pegar uma imagem toda e usar as redes convolucionais para pegar cada ponto com a vizinhança e identificar essas regiões diferentes. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma rotulagem, né, uma interpretação bastante crua, feita à mão, do que seriam as faces diferentes, que são partes de baixa coerência, refletores inclinados, etc. E aqui é o que a rede encontrou nesse trabalho deles lá de 2018 também, lá atrás. E a gente vê uma coerência muito grande, né, entre o que a rede viu e o que a pessoa fazendo essa interpretação do que são essas regiões diferentes encontrou. Isso porque com a rede convolucional você tem não só a informação do ponto específico, mas da vizinhança como um todo. Então você consegue identificar essas texturas diferentes da imagem para trazer essa classificação. E tudo isso, classificação de faces e falhas e vários outros pontos, entram no que a gente chama de interpretação automática. Isso aqui é um software comercial chamado PaleoScan, onde você tem como entrada um cubo sísmico, né, o dado de forma tridimensional, e ele automaticamente encontra esses refletores todos ao longo
do cubo inteiro. Ele faz a correlação entre os refletores diferentes, entre pedaços que pode ter ficado apagado no meio por uma questão ou outra, por um canal que passou e apagou um pedaço, etc. Mas ele, no final, ele consegue gerar com um pouco de ajuda sua, mas ele transforma isso num cubo onde cada uma dessas pequenas camadinhas que estão aqui está interpretado, está seguindo ao longo do cubo inteiro. Você consegue associar isso com poços, etc., para basicamente tirar ou eliminar aquela parte do trabalho do intérprete que é ficar seguindo esses horizontes linha a linha. Isso já é comercial, essa interpretação automática, que é talvez o ponto, o auge dessa aplicação de redes neurais convolucionais e esquemas de deep learning atuais dentro da sísmica. Então, dado isso que a gente passou até hoje, a pergunta é: para onde a gente vai? O que a gente consegue ver no nosso futuro de aplicação de aprendizado de máquina na sísmica? Então, o que eu acho que eu consegui mostrar até agora é que as aplicações de inteligência artificial na sísmica seguem o que acontece no estado da arte da pesquisa de inteligência artificial com algum atraso. Esse atraso tem uma série de motivos. O volume de dados absurdo que a gente tem é um motivo razoável para isso, além de questões da indústria, etc. Mas uma boa aposta para o que a gente pode ter de aplicação futura é olhar para o estado da arte atual da inteligência artificial. Então, qual é o estado da arte atual de inteligência artificial que a gente tem hoje? São os modelos Transformers, né? Eu não preciso falar para ninguém aqui que o ChatGPT é um fenômeno de um tamanho que a inteligência artificial nunca teve dentro da cultura global. Então, a gente pergunta para o ChatGPT, né, quais os prospectos futuros da transformação digital na geofísica para o óleo e gás, especificamente para aprendizado de máquina. E ele dá uma resposta bastante no estilo do ChatGPT, né? Ele não vai diretamente, ele é meio evasivo, mas é uma resposta bastante coerente, falando de análise de dados, das simulações, monitoramento, otimização de processos, tomada de decisões. Então, esse tipo de modelo Transformer foi muito bem sucedido para processamento de linguagem natural, né? O ChatGPT é um fenômeno global, cultural. E o que é interessante deles é que ele não aprende, ele aprende a semântica, ou seja, o significado de um determinado token em relação com todo o resto, que é mais do que a CNN consegue fazer. A CNN olha para aquela região, mas ela não consegue, por exemplo, se a gente pensar assim em sísmica, ela não consegue dizer que algo está mais profundo ou mais raso. Ela não tem essa ideia. No caso dos Transformers, ele vai ter essa ideia, porque você tem uma sequência, né? São modelos extremamente grandes, com um treinamento inicial muito caro, mas que tem a vantagem de que você pode fazer de forma barata o ajuste fino para um problema específico. E a gente teve, de forma mais recente, adaptação para processamento de imagem desses modelos de Transformers, começando com essa ideia do Vision Transformer, que é 2021, mas a ideia aqui era pegar a imagem, cortar ela em pedacinhos e tratar cada pedacinho desses como uma palavra, como um token para o seu Transformer. E entrar isso
no encoder, da forma convencional de transformer, com multi-head attention, etc., para fazer a classificação da imagem. E isso tudo cresceu. Né? Hoje a gente tem o ChatGPT como o grande fenômeno, mas alguns meses atrás a gente tinha as redes geradoras de imagem como um grande fenômeno, que são transformers aplicados à imagem. Eu tinha uma imagem que eu criei com um outro transformer desses, mas eu ouvi muito sobre esse Midjourney, e eu resolvi testar. Então eu pedi para ele criar uma foto de uma modelo usando um vestido no estilo fotográfico de Vivian Maier, com uma câmera digital, etc, etc. E o que esse Midjourney me cuspiu foram essas imagens, que eu tenho bastante dificuldade olhando para elas em afirmar que elas não são reais. O realismo é absurdo do que ele consegue. Então, a gente está nesse ponto dentro do uso de transformers no mercado geral. E na sísmica? Na sísmica, a gente tem uma pesquisa ativa quanto a isso. Eu peguei aqui um artigo do Al Khalifa, que é lá da Arábia Saudita, da King Abdullah University. O modelo se chama Store Seismic, que ele pré-treina para prever os traços no sismograma. Ou seja, a entrada é um sismograma, né, o resultado de um daqueles tiros de uma aquisição sísmica com alguns traços apagados, mascarados, e a rede é treinada para prever esses traços mascarados. E eles também fazem um transfer learning, né, um fine tuning, para outras tarefas, como remoção de ruído, estimativa de campo de velocidade, etc. Mas eu vou mostrar aqui só a tarefa inicial que ele foi treinada, onde a gente tem aqui em cima, primeiro o dado com a máscara, né? A gente vê essas linhas verticais são os dados mascarados. A reconstrução está aqui no meio, e aqui é o dado, no caso em cima é sintético, que ela deveria prever, e aqui a diferença. A gente vê que ele prevê muito bem aqui no dado sintético, e também aqui embaixo, onde é feita a mesma coisa para dado real. Ela prevê muito bem o dado aonde os traços estavam marcados, ou seja, ela aprendeu essa semântica da sísmica, essa comparação com os vizinhos. Mas, claro, né, isso é um paper de 2021, isso está muito longe ainda de ser comercial. E aí entram ideias do que se fazer, né? O Al-Khalifa usou o sismograma. Será que a gente consegue fazer algo com as imagens migradas, ou a imagem sísmica final? Ele usou token 1D, né? Ele usa cada traço como um token. Será que essa é a melhor estratégia? Será que tokens 2D ou 3D, ou dividir o traço em tokens diferentes? Qual seria a estratégia melhor? Será que em algum momento a gente vai ter, ou não vou dizer será, em algum momento a gente vai ter algo que faça texto para sísmica, né? Alexa, me mostre uma migração list square de uma aquisição nodes no campo de namorado. Isso é uma viagem, se você pensar hoje em dia, né? Isso parece ridículo, parece impossível. Mas 10 anos atrás, se me falassem que isso era possível, eu também diria que não tem a menor chance de uma rede gerar imagens assim. A gente se lembrar das imagens geradas pela GAN inicial
lá do Goodfellow, isso aqui parece irreal, é impossível perto daquilo. Então, uma coisa que gere uma sísmica a partir de uma frase hoje parece impossível, mas não dá para afirmar que vai continuar sendo impossível daqui a 5, 10, 15 anos. Ou algo de sísmica para texto, onde você entra com a sísmica e ela solta a descrição daquele modelo, ou aonde furar. Possibilidades, não para hoje, não para amanhã, mas que em 10, 15, 20 anos são coisas que a gente, não vou dizer certeza absoluta, mas que a gente vai acabar tendo. Então, isso é o Transformer, mas eu aproveitei para colocar aqui uma outra área que não é hoje estado da arte dentro da pesquisa de inteligência artificial, mas que eu acredito que é algo que a sísmica vai ter um papel forte no desenvolvimento, que é a ideia do Physics Informed Machine Learning. A ideia aqui é incluir o conhecimento da física do problema dentro do modelo de Machine Learning. O principal método é a PIN, né, Physics Informed Neural Network, que é basicamente uma rede neural que resolve equação diferencial parcial. Mas a propagação da onda é regida por uma equação diferencial parcial. Então, é um problema que é uma solução que parece ser feita sob medida para o que a gente faz na sísmica. E mais ainda, né, a PIN consegue resolver o problema direto, que seria, no caso, fazer a modelagem, a propagação da onda ao longo de um meio, e também consegue fazer o problema inverso, que seria sair da onda propagada, do que foi detectado pelos sensores, para chegar na imagem ou no modelo de velocidade. Então, isso tem aplicações para modelagem e para migração sísmica. Dentro do contexto geral, eu peguei essa imagem aqui do Módulos, que é um framework da NVIDIA para fazer esse tipo de redes, que é extremamente interessante esse negócio, né? Isso é para desenhar um dissipador de calor para um determinado chip. Então, a propagação de calor ao longo do material é, é feita através de rede neural, a propagação do ar dentro desses fins do dissipador também é feita resolvendo a equação via rede neural. A interação entre essas duas coisas é feita pela PIN, e o que você quer, o que você está invertendo é qual o melhor formato para esse dissipador de calor, para usar o mínimo de material e ter a melhor dissipação, né? Ter o seu chip com a menor temperatura no final. Isso está lá no guia desse módulos, é código aberto, né? E foi usado nas últimas gerações da NVIDIA para desenvolver o dissipador de calor das máquinas deles. Dentro da sísmica, a gente tem uma pesquisa ativa em cima disso, né? A gente pode resolver a equação de onda para fazer a modelagem sísmica e resolver o problema inverso para fazer a migração e inversão. Eu coloco aqui como exemplo de resolver a equação de onda de modelagem sísmica, de novo, um exemplo que está lá no guia do módulos da NVIDIA. Isso aqui é uma simulação de uma fonte sísmica aqui no meio. Você tem duas camadas diferentes, uma camada de velocidade mais baixa acima e uma de velocidade mais baixa embaixo. Você tem a onda sendo propagada o resultado da propagação de onda em três momentos diferentes. Primeiro,
na esquerda isso feito via rede neural, e na direita isso feita pelo DeVito, que é um programa de modelagem por diferenças finitas convencional, que é o que é usado na indústria, né? Não o DeVito, mas a técnica usada pelo DeVito. E eu quero chamar atenção aqui para duas diferenças importantes. Primeiro, que aqui no DeVito a gente vê essa reflexão aqui, que é, na verdade, o efeito da borda. A gente tem um modelo desse tamanho, então aqui é uma borda onde você tem você aplica técnicas para tentar matar o sinal quando ele passar por essa borda, porque na verdade essa onda iria continuar propagando de forma infinita para baixo. Ela não vai se refletir nisso aqui, mas você tenta remover, mas fica alguma coisa aqui que acaba sendo uma interferência no seu sinal. No módulos, isso não acontece porque você está resolvendo diretamente a equação, você não está restrito apenas a essa parte, você coloca como restrição do modelo que você não vai ter uma reflexão na borda, isso então você não vai ter essa reflexão. E a outra coisa que talvez seja mais difícil de ver na projeção é que a gente vê depois da frente de onda aqui no DeVito, uma série de artefatos aqui que são, na verdade, devido à dispersão numérica, por causa do... Para diferenças finitas, você faz um grid e faz a propagação nesse grid. E dependendo do conteúdo de frequência que você tem e do tamanho desse grid, você tem algum problema numérico, você tem é, alguma diferença gerada pelo fato de que o seu grid não tem tamanho suficiente para representar direito tudo aquilo que você está, a onda que você está propagando em todas as frequências que ela tem. Aqui no resultado da PIN, como a gente não usa um grid, esse efeito que vem do grid também não aparece. Então a gente tem muitas vantagens em termos de qualidade quando a gente faz a propagação via redes neurais. Claro que tem uma série de problemas também, em termos de tempo e etc., mas é interessante que a gente bypassa alguns problemas que são inerentes à simulação que a gente faz. Para a solução de problema inverso, eu peguei um paper que é 2021, 22, na verdade, onde eles fazem um FWI, uma inversão de campo de onda completo, que é uma forma de se chegar ao campo de velocidade das rochas abaixo da superfície, através do dado que você recebeu. Esse campo de velocidade te permite fazer uma migração melhor, sabendo as velocidades lá embaixo, você consegue chegar melhor na sua imagem, em onde estão realmente seus refletores. Então, eles usam duas redes neurais, uma delas, a enteada é a posição e tempo, a outra é só a posição. A primeira tem como saída o campo de onda, a segunda tem como saída algo que eles usam como um proxy para impedância aqui. A saída do campo de onda é comparada com o campo observado nos sensores e também alimenta a parte informada por física, que é a equação diferencial, a superfície livre e os snapshots. Tudo isso entra para a função de perda, onde, dependendo de quanto dá essa perda, você faz o backpropagation e repete, ou você chega no resultado final aqui. E isso deu um resultado bastante bom. Aqui do lado esquerdo a gente tem um modelo real que eles usaram para fazer uma propagação de onda. Os pontinhos aqui é onde estão os sensores e onde também estão as fontes. Esse modelo em formato de xadrez aqui. E aí, para fazer a inversão, você precisa ter um modelo inicial. Eles colocaram como modelo inicial
esse negócio aqui que não tem nada a ver com o modelo real. E a rede conseguiu chegar bastante próximo, ela conseguiu identificar esse padrão de xadrez. A gente vê aqui do lado que são os sismogramas medidos e o resultado da rede muito parecidos, também a propagação de onda ao longo do campo, ao longo da área toda, também bastante parecida. Então, de novo, né, isso aqui é algo usando dado sintético, 2D, no ano passado, em um paper e ainda está muito longe isso está muito longe de ser totalmente comercial. Mas a gente tem essas vantagens de não ter um grid fixo, com isso a gente evita problemas de frequência e etc. E a gente também tem uma outra vantagem que eu acabei não falando, né, que as GPUs atuais têm hardware otimizado para machine learning, que a gente não consegue usar para fazer a modelagem e a migração convencionais. Mas a gente consegue usar isso quando a gente usa redes neurais, né? Então a gente consegue usar mais da nossa GPU, então talvez mesmo o processo sendo menos eficiente do que resolver diretamente a equação, talvez a gente consiga ganhos de performance pelo uso desse hardware. E aí vem as perguntas, né? Será que além da inversão a gente consegue fazer uma migração para ter uma imagem sísmica, fazer a modelagem, migração, inversão elástica, anisotropica, 3D, etc. Tudo isso ainda são coisas que estão para ser pesquisadas no futuro. Além disso, a gente tem outros desafios ligados ao uso de redes neurais hoje e no futuro na sísmica, né? O primeiro é que o volume de dados que a gente usa é muito maior do que outras aplicações, né? Coloco aqui como exemplo o GPT-3. Não foram publicados os dados de treinamento, o tamanho do conjunto de treinamento do GPT-4. Então, eu coloquei o 3 aqui, que foram usados 45 tera para o treinamento inicial. Mas uma aquisição nossa é dezenas a centenas de tera. Então, a, o nosso dia a dia é mais ou menos o que foi o exagero do GPT-3. Né? Uma outra coisa é que muitas vezes a gente aplica a rede sobre uma imagem sísmica, o resultado do processamento. E existem as incertezas do processamento. Um desafio é aceitar a existência e dar o resultado levando em conta essas incertezas. Uma outra coisa é que, dependendo de como é feita a aquisição sísmica, você vai ter, para cada ponto, a informação dele visto de formas diferentes, de um ângulo diferente ou de uma distância diferente. A gente pode pensar em usar tudo isso de uma só vez, ou para juntar tudo isso numa mesma rede, o que dá uma rede cada vez maior, com centenas e centenas de atributos para cada um desses pontos, em milhões de pontos ali, com teras e teras de dados, ou seja, cada vez fica maior. E um outro problema que a gente tem é que a sísmica vê as coisas numa escala diferente do que o poço vê. A sísmica vê as coisas em blocos de 5 metros, que seja. Né? A frequência dela é muito mais baixa. O poço você tem informação de centímetro a centímetro. O simulador de fluxo, que é o que o engenheiro usa para prever de onde o óleo está indo, para onde ele está indo, de onde o óleo veio, para onde está indo, água, etc. Você vai ter uma resolução também completamente diferente. Então, isso fica difícil de ser integrado com o dado sísmico. Você tem uma conversão de escala que tem que ser feita no meio. Você tem também o chamado 4D, que é você fazer duas aquisições sísmicas no mesmo lugar
e ver a diferença que você teve porque você produziu petróleo nesse meio tempo. Também temos que pensar em integrar isso dentro das nossas redes para ter um resultado que leve em conta isso, essa mudança da sísmica, talvez para o próprio simulador de fluxo, para dizer para o engenheiro de onde que esse óleo veio. Ou seja, a gente tem um monte de coisa para fazer, um monte de desafio. Eu mostrei aqui algumas técnicas que eu acho que podem ajudar a gente nesse futuro de machine learning dentro da sísmica. Então, para concluir, o machine learning na sísmica sempre esteve atrás do estado da arte da pesquisa, mas esse atraso está diminuindo. A gente tem uma série de desafios únicos da geofísica para que a gente tem que encarar, mas a gente tem essa próxima fronteira na nossa frente, que são os transformers, e uma rara chance de a geofísica tomar a frente do desenvolvimento e chegar a ser o estado da arte de machine learning, que são as PINs, o Physics Informed Neural Networks. Então, depois de ter começado com uma frase do Confúcio, eu termino com uma frase do George Box, que diz que todos os modelos estão errados, mas alguns deles são úteis. Então, vamos olhar para frente para tentar fazer os nossos modelos serem cada vez mais úteis aqui dentro. E era isso que eu tinha preparado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. É muito bom lembrar essa frase do que todos os modelos são errados, é ótimo. É. Muito obrigado, Pablo. Excelente apresentação, como sempre. Bom, vou tomar a iniciativa aqui de começar as perguntas, mas depois eu vou abrir aí para o pessoal. Uma pergunta assim bem ampla, né? Mas a gente tem visto aí um movimento, né? Você falou em transformação digital, mas a gente tem visto aí um movimento de a transformação energética, né? A transformação de outras fontes. E tem havido muitos estudos aí em relação à captura de carbono, né? Sopa de letrinhas, aí, CCS, CCU. Uhum. Eu queria que se você pudesse dar um panorama rapidamente da posição da geofísica nesse contexto e como você enxerga que IA pode ser útil dentro desse contexto, ou seja, do ponto de vista de IA, será que as coisas são muito diferentes ou como é que você vê essa transformação da indústria em direção a esse problema de fontes renováveis e captura de carbono, etc. Então, a geofísica, a forma como eu vejo a geofísica dentro da captura de carbono é que, no final, é a mesma coisa. Na geofísica de exploração, a gente está procurando estruturas geológicas que tenham um formato definido, com um alto estrutural e com um bloqueio acima que impeça o óleo de subir. Para a captura de carbono, a gente está procurando estruturas que tenham um alto estrutural, onde a gente possa injetar o carbono e que tenham uma trapa, alguma coisa acima que impeça esse carbono de voltar para a superfície. Então, é a mesma coisa, mas sem o petróleo. Então, a geofísica continua tendo o mesmo papel, na minha opinião, de encontrar essa geologia que vai ser apropriada para ser um depósito de carbono.
E aí todas essas técnicas que a gente fala, por exemplo, a questão de faces, a gente está procurando, por exemplo, rochas que sejam mais porosas. Se a rocha é mais porosa, ela vai ter mais espaço para o óleo. Então você vai ter mais óleo nela. Se ela for mais porosa, ela vai ter mais espaço para o gás. Então você vai conseguir colocar mais óleo dentro dela, mais gás dentro dela, né? Mais CO2 dentro dela. Então é, é, a, é a mesma coisa com algumas diferenças. A gente não vai pensar em fluido, etc., mas eu vejo uma ligação muito direta do que a gente faz com o que a captura de carbono pede. Então, eu vejo que tudo isso que a gente tem, por exemplo, o denoise, para você ter uma imagem melhor para ser usada para interpretação e até para questão de faces e etc., você tem a mesma necessidade, identificar falhas. No caso de um reservatório, uma falha pode ser tanto o caminho que o óleo vai seguir para chegar no seu reservatório, quanto pode ser um caminho que o óleo vai seguir depois de ter chegado no seu reservatório para fugir dali e para voltar para seguir para o mar ou vazar e etc. Da mesma forma, ele pode ser a falha pode ser um selo que pode impedir que o gás ou o óleo saia, então pode ser usado, mesma interpretação pode ser usada para as mesmas coisas. Então eu vejo uma ligação bastante direta mesmo. Legal. É a mesma técnica para diferente aplicação, né? Exato. Talvez assim, sei, mas assim, a demanda talvez por captura de carbono talvez não justifique você fazer um levantamento sísmico em outras áreas, né? Vai aproveitar a sísmica que já existe para exploração, né? Economicamente Talvez, seria caro, né? talvez, mas em certos pontos você pode ter uma coisa que nós costumamos, não vou dizer que nós costumamos fazer, mas é algo que é possível de ser feito e que é feito em alguns lugares, de você tem uma estrutura que você conhece, mas você tem alguma dúvida do que está acontecendo, você coloca uma meia dúzia de sensores no fundo do mar, faz uma aquisição bastante pequena para responder uma pergunta daquele lugar. Então, você pode ter uma estrutura que você viu numa aquisição antiga, que tem baixa resolução, então, em um determinado ponto, você não tem tanta certeza se você vai ter um caminho de escape ou não, você faz uma pequena aquisição para complementar aquilo. Ou, se for uma estrutura muito grande, talvez até valha a pena você capturar ela inteira, porque você vai ter uma área, um volume de captura tão grande que pode ser que valha a pena. Legal. Além de que, no momento que a exploração de petróleo se tornar menos atrativa, muitos dos custos da indústria acompanham isso. Então, os custos para aquisição acabam caindo. Então, vai ter um ajuste em determinado ponto. Legal. Legal. Oi, bom dia, bom dia a todos. Parabéns aí, Pablo, por uma aula muito, muito didática, muito interessante. Tempo que a Obrigado. gente já convive e vive nesse ambiente, eu não sou físico, sou engenheiro civil. Está um pouco baixo o teu microfone, Landau. Deixa eu melhorar aqui. Melhorou? Um pouco. Tá Melhorou, bom. né? Tá Pois é. melhor. Então, agradecer pela aula, uma belíssima aula, né? E a gente sempre aprende cada vez mais. Mas na questão da captura de carbono, o Pablo e Alexandre, eu acredito que também aí, no caso, a sísmica estará muito presente na questão do monitoramento, né?
Quando você vai injetar, porque isso, a questão da injeção e o acompanhamento desse processo nos reservatórios ainda bastante desconhecido, né? A gente não sabe quais são as reações que vão ocorrer, se vai ter escape, o que vai acontecer. Então, eu acho que o monitoramento, nesse caso aí, vai ter um papel muito importante. O que você acha? Eu concordo, assim, tanto em termos do monitoramento durante a injeção, no esquema do que é usado eu não tenho imagem aqui, mas é usado principalmente no chamado shale oil, shale gas, que são aqueles reservatórios. Nos Estados Unidos tem uma grande área coberta com isso, né, que são reservatórios de rocha muito pouco permeável. Então você injeta água com uma ativação com bastante pressão para fraturar e gerar caminhos por onde esse óleo pode passar. E se desenvolveu uma técnica de monitoramento com poços com sensores para verificar essas pequenas detonações, essas rachaduras, e verificar se, por acaso, essa rachadura não está chegando até o aquífero, a superfície, etc. Algo semelhante pode fazer parte do processo na captura de carbono, né? Você vai injetar, você pode estar afetando o seu reservatório, seu ponto de captura. Então, esse monitoramento pode fazer parte do processo. E mesmo como a gente faz o 4D, monitoramentos ao longo do tempo para verificar até onde esse gás foi, se ele realmente está trapeado, se o caminho que ele está seguindo, se toda a rocha é porosa do jeito que você queria. Então, sim, também acredito que possa fazer parte do nosso processo. Legal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguém que queira falar Falei, os alunos normalmente são meio tímidos, né? Precisa ser tímido, não. A gente Pois ainda é é, aluno. pô. Então, vamos aproveitar aí, a gente está com possibilidade de conversar com um especialista aí. Bom, Acho que o grande desafio que então, ainda, só para completar ainda aqui, já ah, que a gente conversando, eu acho que o Pablo deve concordar, todo mundo que vai na geofísica, modelagem, principalmente na parte inversa de definição de campo de velocidade, esse porque é um vai e volta, né, cara? Acho que aí a inteligência Isso. artificial entra muito forte nesse ganho de tempo de você fazer o vai e volta até chegar no campo de velocidade das camadas sedimentares. Acho que isso é uma tarefa árdua aí Isso. para modelagem, de modo geral, não? Sim, sim. E eu fiquei bastante motivado com um trabalho como esse, que realmente, mesmo com as máquinas atuais, etc., tem todas as questões, eles estão com um afastamento muito grande, baixíssima frequência, etc., mas eles conseguem inverter muito bem, levando tudo em conta, né? Mesmo É isso aí. partindo de um modelo completamente nada a ver. Então, Impressionante. é bem promissor essas ideias. Se desse modelo aí já chega a isso, imagina um modelo que já é bem mais próximo do que a gente está buscando. Pô, vai ser realmente uma bela aplicação. Exato, né? Gente, fazer uma tomografia que seja para acertar os tempos de trânsito e julgar em algo assim, a gente vai ter um modelo sensacional. Claro que tem um monte de asterisco do lado disso, né? Mas tem
é bastante promissor mesmo. A gente tem uma pessoa aí com a mão levantada, Iramar. Você quer comentar aí? Abre seu microfone. Bom dia, sim. Obrigada, Pablo, pela apresentação. Eu não sou de física, mas muito interessante toda essa tecnologia. Eu tinha uma dúvida. Por exemplo, a aquisição sísmica que já foi feita no passado, que não tem boa resolução, por exemplo, você vê como, tipo, que esta transformação digital consiga resgatar coisas desse tipo de dado? Porque normalmente para treinar você precisa boas imagens, boa resolução, certo? Ali, nesse caso daquele tipo de sísmica, serviria para, de alguma maneira, para mitigar essa pouca qualidade de imagens, ou indudablemente teria que ser feita nova aquisição sísmica para poder fazer uso. Isso por uma parte. E outra coisa, por exemplo, tem a sísmica, mas se perdeu as coordenadas, que sei lá, esse tipo de coisa que é crucial. Vamos precisar sempre como base um bom dado inicial, ou esse tipo de tecnologia poderia de alguma forma ajudar nesse caso de data com pouca resolução ou sem uma coordenada bem estabelecida, esse tipo de coisa. Muito boa pergunta. Um ponto a gente tem que lembrar é que, por exemplo, um dado como esse, isso aqui foi adquirido lá em 70 e alguma coisa, com instrumentos que muito piores do que a gente tem, tudo muito abaixo do que a gente tem hoje, né? Mas a técnica de processamento que foi usada nessa época também é completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, o próprio processamento convencional já consegue uma imagem melhor do que essa, mesmo sem entrar na questão do aprendizado de máquina. Existem linhas de pesquisa, sim, onde a ideia é partir de um dado de baixa frequência para extrair dele o que existe de frequências mais altas, né? O sinal, normalmente, o pulso sísmico, ele tem um formato definido, né? O que significa que ele tem uma banda de frequências. E essa banda de frequência se estende muito além da frequência de pico, que é a frequência que a gente consegue identificar, né? A frequência relacionada à largura desse pulso. Então, existem técnicas para se levantar essas frequências mais altas para trazer mais informação, sim, usando o aprendizado de máquina. Claro que se a gente não tem nem as coordenadas, a gente precisaria de alguma forma para tentar posicionar outros para conseguir montar um quebra-cabeças. Aqui dentro da Petrobras, a gente tem uma gerência que cuida da gestão de dados. A enorme maioria dos dados estão catalogados com todas as informações direito, mas é claro que se a gente for pegar as coisas que foram feitas lá nos anos 60, você não consegue nem ler mais o cabeçalho porque foi escrito em papel que já apodreceu. Então, tem coisas que a gente pode tentar usar para alguma coisa, para algum treinamento que possa generalizar em outro lugar, mas que em termos geológicos mesmo, talvez seja melhor fazer outra aquisição ou não, talvez seja num campo que já parou de produzir de 50 anos para cá e já não adianta mais, já produziu tudo, a gente não tem mais por que pesquisar mais sobre ele. Não sei se eu respondi a tudo ou de forma a contento. Não, está tudo bem. Estou tentando ver
que pode ser feito com esse tipo de dados que, como você falou, são muito velhos, então não tem ali assim, tipo, que você quisesse aproveitar, mas não consegue, porque se de alguma forma tem sido feitas investigações nessa linha, por assim falar, de resgatar dados com baixa resolução ou sem uma coordenada específica. Mas sim, entendido perfeitamente. Obrigada. Eu sei que o pessoal do grupo de gestão de dados tem um trabalho com inteligência artificial também. Eu não estou a par de todas as linhas de trabalho deles, mas eu acredito que realmente tem dados que servem para fazer slides como esse, no máximo. Foi aquisição em fita de forma analógica, a fita já deu fungo, então tem coisa que realmente não tem mais muito o que fazer. Tá certo. Obrigada. Muito bom. Ok. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, comentário? Ok. Bom, Pablo, então acho que ficamos por aqui. Muito obrigado novamente aí pela tua participação. Tem alguém aí que está com problema no microfone? Peraí. O microfone está com problema, mas tem uma pergunta. No caso de pensarmos em gerarmos uma sísmica, qual seria o ganho de se gerar um dado sintético desse se o real existe em tanto volume? Não sei Tá, se eu entendi. Qual o ganho de gerar dado sintético de sísmica? Para testar. então, a vantagem de você trabalhar com o sintético é que você tem o gabarito na mão, né? Quando você pega o dado que você adquiriu em um campo, você tem uma boa aproximação do que você acha que é a geologia lá embaixo, porque você tem os poços, você tem o próprio dado sísmico, etc. Mas aquilo é isso que você vai ter é a resposta, o resultado de resolver um problema inverso, e um problema extremamente. Você não tem uma solução exata, né? Então, você não tem a certeza do gabarito. Então, isso pode te levar a um treinamento que tem um bias devido a essa interpretação inicial, a esse modelo inicial que você assumiu como verdade. Quando você trabalha com sintético, você tem a certeza do que é o modelo de velocidade, do que foi a física usada para essa propagação. Então você tem exatamente o que deveria ser. Você tem a resposta exata que a sua rede deveria te dar. E claro, você tem uma facilidade muito maior de gerar dados sintéticos do que fazer outras aquisições. Então, se torna muito mais fácil para você gerar dados para testar, para fazer coisas rápidas, para verificar se a sua rede está funcionando, se o seu método está funcionando, se está generalizando direito ou não. Então, é uma forma mais precisa e mais direta de você fazer pelo menos o treinamento e a modelagem iniciais. Depois você precisa aplicar, claro, no dado real, né, o que realmente foi adquirido, e aí você precisa usar outras técnicas para fazer com que a sua rede aprenda as peculiaridades do dado real em termos de ruído, relações de frequência, etc., que sempre vão ser um pouco diferentes do sintético que você gerar. O dado sintético ajuda a ganhar confiança. Sim. Sim, e uma outra coisa que é importante
né? Às vezes você tem uma ótima ideia para uma determinada rede, para alguma coisa, e quando você testa num sintético pequeno, você vê que aquilo não funciona, você descarta. É o fail fast, né? Você descartar aquela solução sem precisar gastar tempo mexendo naquela quantidade gigantesca de dados. Então, é um outro ganho que a gente muitas vezes não lembra, né? Que descartar o errado o mais rápido possível também é um ganho muito grande. Bom, vai ser difícil continuar pelo chat aqui, mas acho que a gente pode, depois dar sequência a essa discussão, em um outro momento, né? Bom, Claro, claro. semana que vem a gente vai ter a presença do teu colega, Pablo, o Monerá, que vai falar de um tema bastante próximo a esse, né, e que é próximo a nós todos, que é a infraestrutura de processamento de alto desempenho, né, os quais vocês são aí usuários, grandes usuários, né, Sim, sim. termos de alto desempenho da Petrobras. Desde sempre. Isso aí. É. Bom, então, mais uma vez aí, muito obrigado, Pablo, aí, pela participação. Então, a gente está gravando o vídeo, em breve vai colocar disponível, eu te mando o link, ok? Muito Beleza. obrigado aí a Obrigado. todos. Quer encerrar aí? Obrigado pelo convite, Alexandre. Obrigado, pessoal, pela presença, pelas perguntas e qualquer coisa, estamos disponíveis para qualquer pergunta, qualquer conversa, qualquer coisa, estamos aí. Ok. Obrigado. Vou tirar aqui a... Um abraço a todos. Obrigado, pessoal.